Vamos aqui para a palavra que está em Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 9, que o Senhor abra o nosso entendimento. Atos capítulo 9, o Senhor Jesus vem abrir o nosso entendimento, vem abrir os nossos ouvidos, que nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo, que não seja eu falar de mim mesmo, mas falar do Espírito que vem do Espírito de Deus. Que o Senhor abre minha boca para Ele falar e que Ele me cale quando for eu mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor fale com todos nós, comigo e com você. Atos capítulo 9, a convenção de Saulo no caminho de Damasco. Olha só, a convenção, a transformação, a mudança de vida. Saulo era um perseguidor de Cristo, era um perseguidor de cristãos, era um perseguidor do Evangelho. Mas só que o quê? O Deus tinha um plano na vida de Saulo. E Jesus tinha um plano na vida de Saulo. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus tem um plano na nossa vida. E ele começa aqui. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte, né? Contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha só, gente. Saulo respirava ameaças. O que é respirar ameaças? O que é respirar mortes? São pessoas que desejam mal para os outros. São pessoas que vivem, né? Respira para fazer o mal. São pessoas que respiram para fazer a maldade. São pessoas que usam a sua vida, né? Ele diz aqui, ó, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então Saulo, ele respirava, ele vivia para praticar o mal. Ele vivia para perseguir os cristãos, ele vivia para perseguir a igreja de Cristo, respirava. A vida de Saulo era essa, respiração. O que é respiração? É a comprovação que você está vivo, não é verdade? E o que você tem respirado? Saulo respirava perseguir os cristãos. E você, o que tem respirado? A tua vida é para quê? Para perseguir teus vizinhos? Para que é a tua vida? Que tipo de respiração você está tendo? Você está respirando? Que fôlego de vida você está tendo? De vida ou de morte? Saulo respirava aqui, sabe o quê? Ele disse aqui bem claro: ameaças e morte. Respiração, fôlego de vida. Vida. Pessoas que vivem para fazer o mal. Pessoas que respiram, que estão na terra para praticar o mal. Porque Saulo era esse, que respirava morte, que respirava ameaças. Vivia ameaçando, né, o povo de Deus. Vivia ameaçando os cristãos, na verdade. Porque Saulo, louvado seja Deus, ele era de Deus. Mas só que ele não era a favor dos cristãos. Ele não era a favor de Cristo, ele não acreditava em Cristo. Ele era um seguidor da lei, mas ele era um perseguidor de cristãos. E você está perseguindo a quem? A quem você está perseguindo? Você está com pensamento de vingança? Você está respirando vingança? Você está respirando aí? O que você tem respirado? O que você tem desejado para os outros? O que você tem vivido? Paulo vivia ameaças. Paulo tinha uma vida de perseguir os outros. E você? Qual é a tua vida? Qual é a nossa vida? O que nós estamos vivendo? A tua vida é buscar a Deus? A tua vida está em oração? A tua vida é adorar a Deus? A tua vida é falar de Deus? Ou a tua vida é perseguir os outros, falar dos outros, desejar mal para os outros? Saulo era esse que perseguia. Saulo era esse que queria acabar com a vida dos cristãos, louvado seja Deus. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de quê? De que se encontrasse algum deles seita,
quer homens, quer mulheres, os conduziste presos a Jerusalém. Então, Saulo, na verdade, ele foi pedir autorização, cartas que autorizavam, né? Ele foi à sinagoga buscar essas cartas de autorização para quê? Para perseguir seitas. Ele achava que Jesus era uma seita. Ele achava que o Evangelho de Cristo era uma seita. Louvado seja Deus. Hoje a gente vê as seitas nos perseguindo. Hoje a gente vê as seitas perseguindo os cristãos. Louvado seja Deus. Mas aqui era Saulo que perseguia as seitas. E ele tinha com entendimento que Jesus, que o Evangelho de Cristo era uma seita. Só que o Evangelho de Cristo não era uma seita. E indo no caminho, olha só. Aí Saulo, né, ia todo ali se achando. Saulo achava que ia prender mais cristãos. Saulo achava que ia tirar a vida dos cristãos. Saulo achava que ia ter êxito, né, na sua perseguição. Eu quero dizer para você, tem pessoas que estão te perseguindo, mas eu quero dizer para você com essa mensagem que o Senhor deu aqui na madrugada, eles não terão êxito. Sabe por quê? Porque Saulo, quando foi com cartas preparado para perseguir os cristãos novamente, para tirar a vida dos cristãos, sabe o que foi que aconteceu? Ele não teve êxito. E hoje o Senhor veio falar para você que esse teu inimigo que está te perseguindo, ele não vai ter êxito. Essa inimiga que está te perseguindo, ela não vai ter êxito. Eita, Jesus amado, eu não sei o que você está passando de perseguição, porque você ora, porque você leva a palavra de Deus, porque você procura praticar a palavra, porque você procura viver uma vida com Cristo. Louvado seja Deus, agradecido, mas o Senhor está dizendo aqui que os teus inimigos não vão ter êxito. Os nossos inimigos não terão êxito, louvado seja Deus. Porque Saulo foi perseguir cristão, mas ele não teve êxito nessa perseguição. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou em resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí você fala assim, né? Era Jesus que estava falando com Saulo, gente. Quando eu estava estudando a palavra nessa madrugada, antes de abrir a live, no início de Atos, houve o derramamento do Espírito Santo. O dia do Pentecoste, né? A qual o Espírito Santo de Deus foi derramado e pessoas falaram em línguas, e pessoas começaram a profetizar, e pessoas começaram a se embriagar no Espírito de Deus, a se alegrar no Espírito Santo de Deus, né? E aí o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus já estava na terra, já estava com eles, já estava no coração deles, já estava na vida deles. E o que aconteceu nessa caminhada? O Senhor Jesus aparece para Saulo e fala para Saulo: Saulo, por que me persegues? Bem atenção. O derramamento do Espírito Santo já tinha acontecido. Jesus já tinha ido para o Pai, já tinha enviado o Espírito Santo de Deus Consolador para estar conosco. O que foi que aconteceu? O próprio Jesus aparece para Saulo e fala para Saulo: por que me persegues? Eu quero dizer para você uma coisa, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, a qual eu estava falando esses dias com uma irmã sobre o Espírito Santo, sobre o Senhor Jesus. Pai, Filho e Espírito, só Senhor. Só um. Jesus, ele apareceu para Saulo, mas o Jesus, ele é o Espírito Santo que está na tua vida, que está na minha vida. Você pode não ver Jesus, mas você tem o Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo de Deus está na tua vida, ele foi derramado na tua vida, e esse Espírito Santo é o próprio Cristo em nossa vida. Só que o que? O derramamento do Espírito Santo, Jesus tinha ido para o Pai, não tinha? E ele enviou o Consolador, não enviou? Enviou. Então o Espírito Santo já estava, né, com os discípulos, já estava conosco. E o que foi que aconteceu? Em vez do Espírito Santo falar com Saulo, o que foi que aconteceu? Ele se apareceu. Ele esteve visível aos olhos de Saulo.
Louvado seja Deus e Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glorificado seja o Senhor Jesus. O próprio Espírito Santo que está conosco. O que foi que aconteceu? Ele se aparece para Saulo. O próprio Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, porque é o Pai, Filho e Espírito. Pai, Filho e Espírito. Só sou um, em comunhão, em concordância, um só pensamento, um só entendimento. Louvado seja Deus engrandecido. E o que foi que aconteceu? Ele se aparece para Saulo. E ele diz para Saulo: por que me persegues? Às vezes você está falando para essa pessoa: por que me persegue? Às vezes tu está falando por alguém que se dizia tua amiga e virou tua inimiga. Por que você me persegue? Eu só queria ser tua amiga. Eu só queria ser teu amigo. Às vezes você fala para o teu esposo: por que tu me persegues? Eu só queria que tu me amasse. Eu só queria que tu fizesse teu papel de esposo. Sabe, você está dizendo para tua esposa: por que tu me persegues? Jesus chegou com Saulo e falou para Saulo: Saulo, por que tu me persegues? Então, em vez de você ficar gritando com a tua mulher, você ficar gritando com teu esposo, você ficar gritando com as pessoas, em vez de você perseguir as pessoas, faça diferente. Faça como Jesus fez. Saulo perseguia Jesus, mas Jesus não perseguiu a Saulo. Jesus foi ao encontro de Saulo para libertá-lo. Jesus foi ao encontro de Saulo para curá-lo da sua cegueira espiritual. Jesus foi ao encontro de Saulo para salvá-lo, louvado seja Deus. Você pode estar sendo perseguido. Você pode estar sendo perseguido pelo teu filho, pelo teu esposo, pelo teu chefe, pelos teus amigos, pelos teus vizinhos. Você pode estar sendo perseguido por alguém, mas não seja esse perseguidor. Não seja. Louvado seja Deus engrandecido. Ai, irmã, mas eu vou pagar o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. Deixa que o mal por si só se destrói. Pessoas que te querem mal, elas estão construindo o quê? A destruição delas. Não é a sua, mas é a delas mesmo. Louvado seja Deus engrandecido. E aqui, louvado seja Deus, o Senhor Jesus chegou com Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és? Aí Saulo pergunta: quem és? Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Olha que maravilha. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os agrilhões. Já pensou? Jesus agora, os que estão perseguindo a Jesus, perseguem o evangelho, perseguem os cristãos, Jesus aparecesse para eles e dissesse para eles: por que me persegues? Por que me persegues? E olha só, o que foi que aconteceu? E ele tremendo e atônito. Olha a reação de Saulo. Ele ficou tremendo. Sabe por que ele estava tremendo? Não é porque ele estava com medo, não. Não era porque o Senhor estava fazendo medo para ele. Ele estava tremendo por causa da glória de Deus. Ele estava tremendo porque ele estava na presença de Deus. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo se apresentou a Saulo. O próprio Cristo, louvado seja Deus, foi ao encontro de Saulo, louvado seja o nome do Senhor, resolver a situação. Que situação? A perseguição que estava acontecendo para os cristãos. Contra os cristãos, louvado seja Deus. Eu quero que, talvez você não está entendendo o que o Senhor está falando agora. Pois eu vou te explicar o que o Senhor está falando. O próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, ele vai se apresentar para essa pessoa que está te perseguindo. Glória a Deus, Senhor, eu creio. O próprio Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, ele vai ao encontro dessa pessoa que está te perseguindo. Tem pessoas aqui sendo perseguidas, né? Tem pessoas sendo perseguidas pelo marido, pelos filhos, pelos amigos, pelos amigos de trabalho, por vizinhos. Tem pessoas aqui sendo perseguidas. Eu quero dizer para você que Jesus, ele vai ao encontro dessas pessoas que estão te perseguindo. Mas não te preocupa não, que Jesus, ele vai ao encontro dessas pessoas. Não é para fazer mal para eles, não. É para salvar, louvado seja Deus, é para resgatar, é para tirar a cegueira desses olhos. Eu me lembrei que a irmã me pediu uma campanha e eu dei essa campanha aqui para ela, eu dei essa palavra aqui para ela e hoje Jesus fez eu pregar essa palavra.
Hoje Jesus está aqui trazendo essa palavra. Então, louvado seja o nome do Senhor. Essa pessoa que está te perseguindo, coloca no teu coração que o Senhor Jesus vai se apresentar para essa pessoa. E essa pessoa vai enxergar Jesus que tu enxerga. E essa pessoa, louvado seja o nome, vai enxergar esse Cristo, a qual você entregou sua vida para ele, a qual o teu nome está escrito no livro da vida. E louvado seja Deus, essa pessoa que está te perseguindo, porque você é um cristão, porque você é uma cristã, porque você adora a Deus, porque você recebeu Jesus como teu único suficiente Salvador. Jesus está dizendo que vai ao encontro dos teus perseguidores, dos meus perseguidores, e eles serão salvos, eles serão resgatados, eles serão libertos, porque Jesus fez isso na vida de Saulo. Maravilha, né? Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso, a palavra dele é maravilhosa. E ele disse: Quem és, Senhor? Não, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Ele pergunta para o Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te. Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Aí o Senhor disse para Saulo: Saulo, levanta-te. É isso que o Senhor está dizendo para você: levanta, levanta, porque eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Quem tem que dar direção para a nossa vida é Jesus. Olha só, um homem que perseguia os cristãos, um homem que estava com sede de acabar com a vida dos cristãos. O que foi que aconteceu? O próprio Jesus se aparece para ele, o próprio Jesus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, diz para ele se levantar, dar a direção para ele. O Senhor pegou e disse: levanta, levanta e entra na cidade, que lá será dito o que convém. E lá eu falarei para ti o que eu quero que tu faça. Louvado seja Deus. E o que aconteceu ali naquele momento já era a transformação de Saulo. Aquele homem valente, né? Aquele homem que estava com sede, sede de perseguição. Aquele homem que respirava perseguição. E lembrei de uma amiga minha, né? Que tem uma aí que está perseguindo ela, né? Respirando perseguição. Meu Deus do céu, nós estamos vivendo nesse tempo, né, gente? Que pessoas respiram perseguição, respiram maldade, respiram maldade, respiram morte, né? Desejo de morte, desejo de vingança, desejo mal para os outros, deseja a tua queda, deseja a queda da tua família. E olha só, gente, olha só o que o Senhor está nos mostrando, nos falando. O que você tem respirado? Qual é a tua sede? Qual é o que você faz no dia? É perseguindo os outros? O que você faz no dia? É olhando a vida dos outros, é querendo a queda dos outros, é querendo derrubar os outros. O que nós fazemos no nosso dia, gente? Que nós possamos fazer, sabe o quê? Respirar a vida, respirar a presença de Deus, respirar o amor de Deus, ter uma vida com Deus, desejar o bem para os outros, desejar que Jesus se apareça para essas pessoas que têm nos perseguido, a qual Jesus me lembra agora: orai pelos teus inimigos, orai pelos que te perseguem. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o que aconteceu? E os varões, né, os soldados que iam com Saulo, pararam espantados. Pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então os outros, eles ouviram a voz, mas não viram a Jesus. Porque Jesus, ele veio somente para resgatar Saulo. Porque era Saulo que era o cabeça. Era Saulo que incentivava. Era Saulo que estava à frente da perseguição. Então, louvado seja Deus, você já viu que nas batalhas, o que acontece? Quando derruba, né, aquele que está na frente, o que é que acontece? Todo o exército recua. Não é verdade? Todo o exército recua quando aquele que está na frente é derrubado. Por isso que o Senhor Jesus se apareceu para Saulo e fez ele cair para que o exército que perseguia os cristãos recuasse. E foi isso que aconteceu naquele momento. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, eles ouviram a voz, mas eles não viram a Jesus. Eles não viram. Louvado seja Deus, porque a obra era em Saulo. Quem
Quem sabe a tua família ainda não viu a Jesus, mas não te preocupa não, porque a obra primeiro é em você. Porque hoje o Senhor, Ele quer se mostrar para você. Hoje o Senhor, Ele quer tirar a cegueira dos teus olhos. Louvado seja Deus, engrandecido. Hoje o Senhor estará aqui aparecendo para nós, se revelando para nós através da sua santa palavra. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. E o que aconteceu? Saulo, que só enxergava a perseguição aos cristãos. Saulo que só enxergava a morte, Saulo que só enxergava a guerra, Saulo que só enxergava a maldade, Saulo que só tinha na sua visão o quê? Perseguição e morte. Ele queria perseguir os cristãos, ele queria matar os cristãos. E o que foi que aconteceu? Ele não enxergava mais isso. Ele ficou cego, Ele ficou cego porque ele não enxergava mais aquilo que ele estava enxergando. Por isso que ele ficou cego. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Oh Deus querido, porque o Senhor, louvado seja Deus, cegou a Paulo para que ele não fosse mais perseguir a cristãos. E é isso que o Senhor vai fazer. Ele vai cegar os teus inimigos espiritual, para que eles não nos persigam. Ele vai cegar pessoas. O que é cegar pessoas, gente? É tirar a visão. É tirar a visão de você para colocar a visão neles mesmo. Porque Saulo agora estava preocupado com o quê? Em perseguir os cristãos? Não, Saulo estava preocupado em quê? Em enxergar de novo. Esse aí é que é o problema, gente. Enquanto as pessoas estão olhando para nós, elas não enxergam elas mesmas. Enquanto as pessoas estão olhando para a tua vida, elas não vivem a vida delas. Enquanto as pessoas estão te perseguindo no teu trabalho, elas não vivem a vitória delas. Elas não vivem a vida delas. Elas não têm respiração. Sabe por quê? Porque elas vivem através da tua respiração. Elas estão vivendo através da tua vida. Elas querem saber como você está, mas não é porque são teus amigos. Não é porque são tuas amigas, mas querem saber se você está bem, se você está crescendo, se você está com saúde, se você está prosperando. São pessoas, louvado seja Deus, que são cegas, não conseguem enxergar os seus propósitos para querer olhar para os teus propósitos, não conseguem enxergar a vontade de Deus nas suas vidas para ver a vontade de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. São pessoas sem visões, sabe por quê? Porque só vê a vida dos outros, mas não olham a sua própria vida. Só vivem respirando a vida dos outros. Querem saber o que tu compra, querem saber quem entra na tua casa, querem saber se tu tá trabalhando, querem saber se tu tá traindo teu marido, querem saber as tuas fraquezas, querem saber, louvado seja Deus, engrandecido, se tu vai bem, se tu vai mal, não para te ajudar. Mas por quê? Porque os seus olhos só estão focados em você. Os seus olhos só estão focados na tua vida. Os seus olhos só estão focados, louvado seja o nome do Senhor, e não conseguem enxergar a sua própria vida, a sua própria história, o seu próprio propósito, o seu próprio crescimento, e não conseguem enxergar os planos de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque eles enxergam para o teu plano, porque eles enxergam para a tua vitória, porque eles estão de olho em você, porque eles estão de olho na tua história, eles estão de olho, louvado seja o nome do Senhor, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está pregando, naquilo que você está falando, naquilo que você está ensinando. São pessoas que não têm visão de Deus, e quando elas não têm visão de Deus, sabe o que elas fazem? Elas são cegas. Elas precisam te imitar, elas precisam te ver, elas precisam, louvado seja Deus, fazer aquilo que você faz. Louvado seja Deus, engrandecido. Sabe por quê? Porque elas não têm visão de Deus, elas não têm direção de Deus, elas não são conduzidas pelo Espírito Santo, e elas querem ser conduzidas por homens, por mulheres. Elas querem ser conduzidas, louvado seja Deus, olhando tua vida. Eu vou fazer igual como a irmã faz, eu vou fazer igual como o irmão faz, eu vou fazer igual como essa vizinha fez, eu vou comprar aquilo que a vizinha comprou, eu vou comprar aquilo que o fulano comprou, eu vou abrir essa porta que o fulano abriu. São pessoas sem visões e querem viver sobre a tua visão, e não querem viver sobre a visão de Deus. Então a visão de Saulo, que era de perseguir as vidas, que era de perseguir os cristãos, ele ficou cego, ele não enxergou mais isso.
Louvado seja Deus, engrandecido. Ele não conseguiu enxergar mais para perseguir os cristãos, para tirar a vida dos cristãos. E continua aqui, ó. E aí ele foi conduzido a Damasco, né? E esteve 3 dias sem ver. 3 dias, hein? Pelo amor de Deus, gente. 3 dias sem ver. Olha só. E não comeu e nem bebeu. Ele aproveitou, fez jejum, né? Oh, maravilha. Oh, Jesus, é na dificuldade que o povo vai fazer jejum, né? É na luta que o povo vai fazer jejum. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Agora Jesus fala com Ananias. Preste bem atenção. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor fala agora com Ananias: Levanta-te, vai a uma rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha aí que maravilha. Aquele perseguidor que estava perseguindo o cristão, que ia tirar a vida de cristão. Agora o que ele estava? Orando e jejuando. Louvado seja Deus, 3 dias sem se alimentar, 3 dias orando, 3 dias consagrando. E aí Jesus, que vê todas as coisas, pegou, falou para Ananias: vai aonde está um homem de Tarso, que ele era de Tarso, chamado Saulo, pois que ele está orando. Então Jesus, ele vê todas as coisas, meu querido. Você está perseguindo alguém? Jesus está vendo. Você está orando por vidas? Jesus está vendo. Teu pai pode não te ver, teu pastor pode não te ver, tua esposa pode não te ver, teu esposo pode não te ver, teus amigos podem não te ver, mas Jesus te vê. O Senhor Jesus estava falando aqui com quem? Com quem que Jesus estava falando aqui? Ele estava falando com Ananias, mas ele estava vendo que Saulo estava orando. E ele pegou e disse para Ananias: vai a Damasco, vai a um homem chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Esse que é o problema dos seres humanos. Eles nos perseguem e acham que Jesus não está vendo. Esse que é o problema dos nossos inimigos. Eles nos perseguem e acham que Jesus não está vendo. Você não sabe quem é os teus perseguidores. Se eles não se declaram para você, se eles não falam para você, você não sabe. Não é verdade? Mas eu quero dizer para você que Jesus sabe. Jesus sabe, Jesus vê, louvado todas as coisas. Jesus sabe quem é com você, quem é contra você. Jesus sabe quem é que está querendo ver a tua derrota. Jesus sabe quem é que ora verdadeiramente pela tua vida, pela tua família. Jesus sabe ver todas as coisas. E ele falou, ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, Jesus já tinha dado a visão a Saulo, que iria um homem chamado Ananias, que iria tocar a ele e que ele iria ver. Olha só. Quando você recebe o Espírito Santo, gente, você tem revelações, você tem visões. Quando você recebe o Espírito de Deus na tua vida, louvado seja Deus, engrandecido, o espiritual, ele se mostra para nós, ele se revela para nós. Louvado seja Deus, engrandecido, que era isso que estava acontecendo com Saulo. Ele estava sendo cego, ele foi cego para as coisas materiais. Ele foi cego para aquilo que ele estava querendo ver, que era o quê? A morte dos cristãos, a prisão dos cristãos. E só que os olhos de Saulo estavam abertos para as coisas espirituais, para a vontade de Deus. Louvado seja Deus, para as promessas de Deus. E é isso que você tem que ter. Você tem que ter os olhos abertos para as promessas de Deus. Muitas das vezes teus olhos estão fechados. Sabe por quê? Porque você está perseguindo alguém. Sabe por quê? Porque você só olha para a vida dos outros. Sabe por quê? Porque você não olha para Cristo. Você não olha para a promessa. Você não olha para a palavra. Você não olha para o Espírito
Espírito Santo. Mas você está aí olhando para esse pregador, para essa pregadora, você está olhando para o teu vizinho, para a tua vizinha, você está olhando para o teu amigo, você está olhando para o teu inimigo, mas você não consegue olhar para as promessas de Deus. Você não consegue olhar para o projeto de Deus, para o plano de Deus. Você não consegue olhar para a visão de Deus, louvado seja Deus, na direção de Deus, louvado seja Deus, engrandecido. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Louvado seja Deus, engrandecido. E respondeu Ananias, Senhor, muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tenho feito a teus santos em Jerusalém? Olha só, gente. Então, Ananias já sabia que Saulo, tinha feito muito mal aos santos. Que santos, gente? Aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você crê em Jesus, você passa a ser chamado de santo. Não porque você não tem pecado, mas porque você é santificado por Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Às vezes as pessoas te zombam, né? Às vezes as pessoas te zombam, agora só quer ser santa. Às vezes as pessoas te zombam, às vezes alguém diz, lá vai um santo, lá vai uma santa. Não é porque nós não falhamos, não é porque nós não pecamos ainda, mas é porque nós somos santificados por Cristo Jesus. É porque Ele é santo e quando nós o recebemos em nossa vida, nós passamos a ser santos, chamado de santos. Louvado seja Deus, engrandecido. Dá para entender isso? O que é ser santo, o que é ser perfeito? Dá para entender isso? O que é ser santo e deixar de ser pecador? Dá para entendermos isso, louvado seja Deus? Quando você entrega a tua vida para Jesus, você se torna um santo, uma santa, louvado seja Deus. E ele diz aqui, olha aqui, o que Ananias falava para Jesus? Muitos ouviam acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Tá entendendo? Então, teus inimigos, os teus perseguidores, eles estão fazendo mal aos santos de quem? Aos santos de Cristo. Você é de Cristo. Eu sou de Cristo. E se as pessoas nos desejam mal, se as pessoas estão nos perseguindo, eles têm que entender que eles estão perseguindo os santos de Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido. Eles não estão perseguindo qualquer pessoa. Talvez você não tenha dinheiro, talvez você não seja uma autoridade, talvez você não seja uma celebridade, mas eu quero dizer para você que você é muito mais do que isso. Você é um santo de Cristo. Você é uma santa de Cristo. E cuidado com vocês que vivem perseguindo os santos de Cristo, porque Saulo era um perseguidor. Mas esse cuidado que eu estou dizendo é que Jesus vai ao teu encontro e vai tirar essa cegueira. Eu não estou dizendo que Jesus vai ao teu encontro te fazer mal, não. Jesus vai ao teu encontro e vai abrir os teus olhos, louvado seja Deus. Porque Saulo era esse perseguidor e Jesus foi ao encontro dele e abriu os olhos dele. Saulo, para de perseguir os meus santos. Para de perseguir a minha igreja. Para de perseguir o meu povo. Para de perseguir aqueles que creem em mim. Louvado, ei! Eu quero dizer para você que você tem um Senhor que peleja por você. Estão te perseguindo? Jesus vai pelejar por você nesse dia. Eu não sei qual é a perseguição que você está passando, que você está vivendo. Mas o Senhor Jesus, Ele veio aqui. Ele veio aqui com essa mensagem e Ele vai abrir os olhos do teu perseguidor. Ele não vai matar o teu perseguidor. Ele não vai matar o teu perseguidor. Ele vai salvar, Ele vai libertar. Ele vai tirar a cegueira dessa pessoa que está te perseguindo. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu creio, louvado seja Deus, engrandecido. Você está entendendo o que Deus está falando? Porque às vezes você está querendo a derrota do teu perseguidor. Às vezes você está querendo que o teu perseguidor sofra. Às vezes você está querendo até a morte daquele que está te perseguindo. Faça diferente. Jesus vai lá e vai tirar a cegueira. Em vez dele te perseguir, ele vai se unir contigo para levar o evangelho. Porque é isso que Saulo fez. Ele se uniu com os discípulos. Ele se uniu com a igreja de Cristo. Ele se uniu, louvado seja Deus, e é isso que o Senhor vai fazer com esse que está te perseguindo. Louvado seja Deus. E tem mais. Aqui ele continua.
E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Então, Ananias estava falando para Jesus, hein, gente? Como se Jesus não soubesse quem era Saulo. Como se Jesus não soubesse quem é você, quem sou eu. E Ananias estava falando, mas Senhor, esse daqui tem poder. Ele tem poder, ele tem autoridade através do sacerdote. Olha só, gente, os sacerdotes, eles foram os que mais perseguiram os cristãos. O sacerdote foi quem matou a Cristo, né? Eles tramaram, fizeram o povo entregar a Cristo. Eles compraram a Cristo, né, por 30 moedas. Judas o vendeu. Louvado seja Deus. Os sacerdotes, eles estavam sempre por detrás das pessoas. É por isso que quando o anticristo se levantar, ele vai vir como? Através do povo de Deus. Ele vai vir através, louvado seja Deus, engrandecido, da palavra de Deus. Ele vai vir como alguém que vai trazer a paz, que vai trazer a salvação, que vai trazer a justiça, que vai trazer a verdade. Louvado seja Deus, mas ele vai vir se passando por um dos nossos, mas não é um dos nossos. Mas não é um dos nossos. Mas ele vai vir com todo o engano. Porque as pessoas acham, né, que o anticristo é esse homem que está se aparecendo, que é ruim, né? As pessoas acham que o anticristo é essa pessoa que está aí, né, mostrando a maldade, fazendo a maldade. Esse é um anticristo. O anticristo, ele não vem fazendo a maldade. Ele vem mostrando que ele é bom. Ele vem querendo ganhar a tua confiança. Ele vem trazendo a paz. Ele vem, louvado seja Deus, engrandecido, enganando a muitos. Enganando a muitos. Depois é que ele vai se revelar a quem ele é. Depois é que ele vai tirar, a máscara dele vai ser tirada. E ele vai mostrar, louvado seja o nome do Senhor, verdadeiramente quem ele é. Então aqui diz, louvado seja Deus. Agora Jesus fala com Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim. Porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome, para levar o meu nome diante aos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, o próprio Saulo, que fez muitos padecer, porque levavam o nome de Cristo, porque levavam a palavra de Deus, ele mesmo iria padecer por levar o nome de Cristo. Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, que era um perseguidor de Cristo, era um escolhido de Deus. Dá para você entender isso? Quantas pessoas estão te perseguindo? Mas pode ser um escolhido de Deus. Pode ser um escolhido do Senhor, louvado seja Deus engrandecido. O Senhor pegou, falou para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Quero dizer para você que o teu esposo pode estar te perseguindo, porque não quer que você sirva a Deus, que você busque a Deus, mas ele pode ser um vaso escolhido. O teu filho está te perseguindo, mas ele pode ser um vaso escolhido. O teu vizinho está te perseguindo, mas ele pode ser o vaso escolhido. Louvado seja Deus engrandecido. O teu irmão na igreja está te perseguindo, mas ele pode ser um vaso escolhido. Louvado seja Deus engrandecido. A gente olha e vê assim, ai, meu inimigo. E o Senhor olha e vê e diz assim, ei, é um vaso escolhido. É um vaso escolhido por mim. E foi isso que ele disse para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Meu querido e minha querida, se o Senhor escolheu, não adianta, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor vai fazer caído do cavalo, vai fazer cego, vai curar a cegueira e vai colocar na posição de um escolhido. Qual é a posição do escolhido? Levar o evangelho de Deus. Louvado seja Deus engrandecido, porque foi isso que aconteceu na vida de Saulo. Ele passaria a levar o evangelho de Deus. Ele passaria de perseguidor a ser perseguido por causa do evangelho de Deus, por causa do nome de Cristo, por causa do nome do Senhor Jesus, por causa do evangelho de Cristo, ele seria perseguido.
Louvado seja Deus, engrandecido. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos. Olha só a importância de orar em posição de mão, né? Porque aqui na live a gente não pode orar em posição de mão te tocando, né? A oração em posição de mão. Mas não é qualquer pessoa que tem que tocar em você, não, hein? Cuidado. Cuidado quando você entrar em filas que tem pessoas querendo tocar na tua cabeça. Cuidado, porque nem todos são homens, são Ananias da vida. E nem todos, louvado seja Deus, são mandados por Deus para tocar em você. Tem pessoas que não são mandadas por Deus e estão te tocando. Tem pessoas que não são mandadas por Deus e estão aí, querendo te tocar. Louvado seja Deus, querendo colocar a mão em você. Louvado seja Deus engrandecido. Presta atenção que Jesus ele deu uma ordem para Ananias, para que ele colocasse as mãos em Saulo. Preste atenção. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Presta atenção. Enviado para tocar em você, enviado para entrar na tua casa, enviado para mudar a tua história, enviado para orar pela tua vida, enviado por Deus, porque tem gente que está fazendo as coisas, mas não foi enviado por Deus. Tem gente querendo tocar na tua cabeça, mas não foi Deus que mandou, não foi Deus que enviou. Louvado seja o nome do Senhor engrandecido. Gente, cuidado. Cuidado com esses que vão aí querendo tocar na tua cabeça que Deus não mandou. Cuidado com esses que vão aí te visitar que Deus não enviou para te visitar. Só quer entrar na tua casa querendo ver o que tu tem na tua casa. Só quer entrar na tua casa com interesses próprios, não com o interesse de Deus. O enviado de Deus, ele vai na tua casa, não é para olhar se tu é rico, se tu é pobre. O enviado de Deus, ele não vai na tua casa, não é preocupado se a tua casa está limpa, se a tua casa está suja. O enviado de Deus, ele vai na tua casa é para orar. O enviado de Deus, ele vai na tua casa é para fazer milagre. O enviado de Deus, ele vai na tua casa é para abrir os teus olhos. Quantas vezes eu fui para a casa de pessoas e as pessoas diziam: ai, mano, olha para isso, não olha para aquilo. Eu não vim para cá para olhar para tuas coisas. Eu não vim para cá para olhar o que tu tem, o que tu não tem. Eu não vim olhar se a tua casa está limpa, se a tua casa está suja. Eu vim aqui foi para orar pela tua vida, porque o Senhor me enviou aqui. Porque tem gente que entra na tua casa, vai olhando desde a cozinha à sala. Às vezes quer até ir no banheiro para ver o teu banheiro. Louvado seja Deus, quer ver tudo que tu tem. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Vai na tua casa, mas não é com intenção, não foi enviado de Deus para te ajudar, para orar. Louvado seja Deus engrandecido para abrir os teus olhos. Gente? Tem gente que vai na hora do almoço. Eu conheci um povo de Deus que gosta de evangelizar na hora do almoço. Pelo amor de Deus, foi enviado de Deus na hora certinha do almoço. Dizem que foi enviado de Deus na hora certa do almoço. Outros são enviados de Deus na hora certa do café da manhã. Né, gente? Vocês já viveram isso? Vocês já viveram isso? Que tem um povo que chega na hora certa do almoço. Quando não é na hora certa da janta. Na hora certinha da janta foi enviado por Deus. Por que não foi enviado quando não tinha alimento? Por que não foi enviado quando tu estava doente? Por que não foi enviado, louvado seja Deus, quando tu estava desempregado? Por que não foi enviado, louvado seja Deus, quando tu estava chorando? Mas foi enviado nos teus momentos bons? Foi enviado depois que tu está empregado? Foi enviado depois que tu está com saúde? Foi enviado, louvado, depois que tu está prosperando? Mas quando tu estava na miséria, quando tu estava precisando de uma cesta básica, quando você estava precisando de oração por uma cura, não foram enviados? Louvado seja Deus engrandecido. Os enviados são a diferença na terra. Os enviados, louvado por Deus, louvado seja Deus, chega no momento mais difícil na tua vida. Saulo estava cego. Saulo estava cego, Saulo estava num momento difícil da vida dele. Louvado seja Deus. Por quê? Porque agora ele passaria a ser perseguido. Ele passaria a ser perseguido. Então, mas ele foi enviado à pessoa certa para tocar em Saulo e para seus olhos voltar a ver.
Hoje, agora, Saulo não via mais a perseguição. Saulo não via mais a morte. Saulo não estava com a visão de perseguir os cristãos. Paulo agora tinha outra visão, de levar o evangelho de Cristo e de ser perseguido por esses mesmos perseguidores que um dia ele fez parte para perseguir. E aqui, louvado seja Deus, o que foi que aconteceu? E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse, irmão Saulo. Olha só, Saulo era uma autoridade, gente. Aí Ananias vai e fala para ele, agora tu não és mais autoridade, agora tu és meu irmão. Agora tu não é mais esse homem de poderes para me destruir. Agora tu é meu irmão. E olha que maravilha, né? De ver. O perseguidor se tornou irmão de Ananias, irmão em Cristo. Irmã em Cristo. Isso é maravilhoso, né, gente? Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E o que faltava em Saulo? Ser cheio do Espírito Santo. Que não é cheio do Espírito Santo não tem visão. Lembra que Saulo era cego? Lembra que Saulo respirava morte, respirava perseguição? Saulo vivia para perseguir os cristãos, vivia para matar os cristãos. A vida de Saulo era aquela. Louvado seja Deus. Por quê? Saulo, ele era zeloso pela palavra. Ele era zeloso pela lei, gente. Ele era zeloso pela lei. Ele era zeloso pela palavra. Mas ele não era cheio do Espírito Santo. Então, quem não é cheio do Espírito Santo vive perseguindo os outros. Quem não é cheio do Espírito Santo, quem não é cheio do Espírito Santo de Deus, vive perseguindo os outros. Louvado seja Deus, mas aqui o Senhor mudou a história de Saulo. O Senhor, louvado seja Deus, apareceu para Saulo e o Senhor tirou a cegueira de Saulo, de perseguir cristãos, aquela visão que ele tinha. Louvado seja Deus, de enxergar os cristãos como os inimigos, como seita, como algo que não era verdadeiro. Saulo foi tirado aquela visão e agora ele enxergava. Louvado seja Deus, engrandecido. E agora, além dele enxergar, ele tinha sido cheio do Espírito Santo de Deus. E logo lhe caíram dos olhos como escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Oh, maravilha! Oh, maravilha, louvado seja Deus, engrandecido. Então, a gente está vivendo num tempo onde muitas pessoas estão com escama nos seus olhos. Mas se você entregar a tua vida para Jesus, se você entregar a tua vida para Jesus, o que vai acontecer? Você será batizado pelo Espírito Santo. E essa cegueira, essas escamas vai cair da tua vida. Porque só o Espírito Santo de Deus tem o poder de nos fazermos ver aquilo que o Senhor quer que a gente veja. Porque Saulo tinha uma visão. Porque ele não tinha Cristo, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, mas ele não tinha Cristo na sua vida, ele não tinha o Espírito Santo na sua vida. Então, para nós enxergarmos aquilo que Jesus quer que a gente enxergue, a gente precisa do Espírito Santo. E muitas das vezes você ora pedindo uma casa, pedindo um marido, pedindo um carro, você ora por tantas coisas, mas você não ora pedindo para o Espírito Santo te encher. Você não ora muitas das vezes para ser batizado com o Espírito Santo. Eu sou de um tempo ao qual as pessoas iam para as vigílias para ser batizado pelo Espírito Santo. Hoje a gente vê pessoas que vão para a vigília, mas não é para ser batizado com o Espírito Santo. Hoje a gente vai para as vigílias, o que mais a gente tem visto é meninice. Louvado seja Deus.
mas não pessoas cheias do Espírito Santo. Porque pessoas cheias do Espírito Santo, elas estão orando em secreto, elas estão orando sozinha na vigília, elas estão de joelhos dobrados, clamando ao Deus vivo para que o poder do alto seja derramado em suas vidas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas o Senhor Jesus, hoje ele veio aqui para tirar as escamas dos teus olhos. Hoje Jesus veio aqui, né, com essa palavra. Louvado seja Deus para que você respire, para que você viva. Louvado seja Deus, aquilo que Deus tem de bom para você. Deus tem de melhor para você. Hoje o Senhor veio aqui, louvado seja Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e a tua visão seja outra. Louvado seja Deus, que a tua visão não seja de pecado, que a tua visão não seja de morte, que a tua visão não seja, louvado seja o nome do Senhor, de olhar para as pessoas e ver essas pessoas como os inimigos. Apesar de tanta maldade que nós temos visto, mas nós temos que olhar e para essas pessoas e dizer: Senhor Jesus, aparece para esses meus inimigos, tira as escamas dos meus inimigos, que eles te vejam. Eles estão me perseguindo, Senhor, eles estão me perseguindo, mas eu oro para que o Senhor vá ao encontro deles e tire, Senhor, essas escamas para que eles te vejam, e que em vez de eles serem, meu Pai amado, meus inimigos me perseguirem, que eles passam a se tornar também sendo perseguidos, mas não, o Senhor, meu Deus, porque eu vou os perseguir, mas por causa do teu evangelho, por causa de levar o teu nome, Jesus, por causa de levar a tua palavra, Senhor Jesus. Oh Deus querido, Deus de poder, e você que está aqui, louvado seja Deus, o Senhor Jesus te convida a entregar a tua vida para você, a tua vida para Ele. Você que está aqui, louvado seja Deus, que o Senhor te convida a dizer: Senhor, abra os meus olhos, eu quero te ver. Eu quero viver, eu quero ver a salvação. Eu quero te ver, Jesus. Louvado seja o nome do teu agir, o teu operar na minha vida, na vida da minha família. Porque os meus olhos são cegos, os meus olhos só veem maldade, os meus olhos só veem inveja, os meus olhos só veem inimigos, os meus olhos só veem derrota, os meus olhos só veem perseguição. Louvado seja Deus, engrandecido. Os meus olhos não veem coisas boas, mas eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver. Louvado seja Deus, engrandecido.